E quando te ouço falar agora, e quando ouço outras pessoas falarem sobre isso, eu fico sempre com um sentimento assim muito que eu consigo entender muito bem o que é ter alguém que está contigo e que a razão dessa companhia é com que tu saiba que tu não tá sozinha assim. Não é curar essa dor, porque tem muitas dores que outra pessoa não tem como curar. Não é jogar muita responsabilidade em cima do colo da outra pessoa. Talvez Seja Isso é um podcast sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. A cada episódio, eu, Mariana Bandarra e a Bárbara Níquel conversamos sobre um dos capítulos do livro. Hoje a gente está falando do capítulo 13, que fala do processo de entrar para o clã das cicatrizes. Vale lembrar que você não precisa ter lido o livro e nem ouvido os outros episódios para participar dessa conversa, mas é claro que isso pode aprofundar bastante a sua experiência. Nesse episódio, a gente fala sobre o processo de revelar os segredos destrutivos, sobre o choro, sobre perdoar sem precisar fingir que nada aconteceu. A doutora Clarissa nos apresenta uma trilha que a gente pode seguir para revelar e curar as feridas escondidas, para romper com a narrativa de vítima e chegar naquele lugar onde as nossas cicatrizes viram um motivo de orgulho. Embora a gente tenha gravado esse episódio lá na metade de 2018, essa conversa é extremamente necessária para o momento atual. Esse episódio está indo ao ar logo depois das eleições presidenciais no Brasil, um momento em que a gente está vendo todos os nossos traumas individuais e coletivos virem à tona. Os fantasmas do passado parece que estão levantando das tumbas e todos os segredos estão sendo revelados. E enquanto isso, a gente precisa lidar com o dia a dia e se manter inteira, presente, criativa. Esse episódio traz várias ferramentas úteis para ajudar a gente a processar isso tudo. Esse papo entre eu e a Bárbara é só uma parte da experiência. É lá no nosso grupo fechado no Facebook, exclusivo para mulheres, que as melhores conversas acontecem. Para participar é só seguir o link que está aqui na descrição do episódio. Lá no grupo a gente troca experiências com outras mulheres, mulheres com trajetórias muito diferentes, que enriquecem incrivelmente esse nosso processo de leitura. Uma dessas mulheres é a Winnie Cássimo, de Recife, que nos mandou esse depoimento lindo. Oi meninas, meu nome é Winnie Cássimo e ter entrado em contato com esse podcast foi muito, muito intenso para mim. O que aconteceu? Eu li Mulheres que Correm com os Lobos no ano passado, em 2017. Eu tinha acabado de recomeçar uma jornada de autodescoberta mesmo, né? De autoconhecimento. Tinha acabado de sair de um contexto bem diferente, na verdade. Mas ter encontrado o livro naquela época foi muito importante para mim, foi muito legal, porque eu fiquei muito curiosa acerca de todas as histórias e eu tive um entendimento sobre mim mesma que na época eu precisei muito. Mas aí um ano depois, né, eu meio que ignorei todos os conhecimentos e eu acho até que eu não estava pronta para tudo que eu aprendi na época. E aí, quando fez um ano que eu tinha lido o livro, eu encontrei o podcast. E foi sensacional, sensacional, porque ouvindo os podcasts, eu fui ouvindo cada um, né, seguido, e quando eu estava ouvindo o dos sapatinhos vermelhos, eu tive um choque de realidade muito pesado. Eu fui parar no hospital e fiquei internada por alguns dias, por exaustão, assim, eu estava estafada e tive paralisia facial, e aí fui parar no hospital. E justamente nessa fase eu ouvi o podcast dos Sapatinhos Vermelhos. E eu lembro que eu tava indo pra casa, eu tava no Uber e eu comecei a chorar dentro do Uber. Foi uma cena bem... Mas me ajudou muito a retomar a minha caminhada e a reavaliar o que eu vinha fazendo pra voltar a ser eu mesma sem me machucar tanto no processo. A Winnie fala sobre essa jornada de se transformar em quem a gente é e olha, eu não sei vocês, mas eu me identifico muito quando ela fala de não se machucar tanto no processo. Às vezes parece que o único jeito de fazer as coisas que a gente quer é colocar as nossas necessidades em segundo plano. Mas dá pra fazer diferente. Pode parecer radical o que eu vou dizer agora, e é mesmo, mas é também a mais pura verdade. Você é o suficiente,
Você já tem tudo o que precisa para priorizar aquilo que nutre a sua alma. Acontece que sozinha é muito difícil. Por isso eu e a Bárbara criamos o Planejamento Selvagem. O Planejamento Selvagem é um programa de planejamento pessoal diferente, que coloca você no centro da sua vida, respeita o tempo das coisas e te ensina a usar os ciclos da natureza para fazer o tempo trabalhar ao seu favor. As portas para o Planejamento Selvagem devem abrir nos próximos dias e ficam abertas até março de 2019. A gente criou o Planejamento Selvagem justamente a partir da experiência de fazer esse podcast. Então, só por você ser nosso ouvinte, já ganha um presente. É só visitar www.planejamentoselvagem.com.br/talvez seja isso e se inscrever para fazer o download do caderninho reflexivo Clã das Cicatrizes e receber no seu e-mail conteúdo exclusivo do Planejamento Selvagem. Para acessar todos os caderninhos reflexivos do Talvez Seja Isso, um para cada capítulo, você pode também se tornar uma das apoiadoras que contribuem financeiramente para a realização desse projeto. Eu e a Bárbara somos mais do que nunca gratas pela honra de compartilhar essa jornada com você e com todas as outras mulheres maravilhosas que tornam esse projeto possível. Porque nesses tempos de incerteza, ainda nos restam algumas certezas. A certeza de que a conexão é muito mais poderosa que a desconexão. De que uma verdade vale mais do que 1000 mentiras. De que uma mulher que se cura gera uma força que começa a curar tudo ao seu redor. Que bom saber que você chegou até aqui. Sozinha é muito difícil. Vamos juntas. Esse capítulo começa falando que chorar é muito bom. Houve um tempo em que eu discordaria disso, assim, como não poderia discordar mais, mas hoje eu sou obrigada a concordar. Por que tu discordaria? Eu tinha muito medo, eu odiava chorar, eu tinha muita raiva de mim mesma quando eu chorava, eu tinha uma sensação de que eu tinha um olhar de fora, sabe? E eu lembro que eu comecei a fazer acupuntura com uma pessoa, com um terapeuta, assim, corporal, quando eu machuquei meu ombro. E um dia ele me fez uma coisa bem no peito e eu senti que eu tava com vontade de chorar e ele viu segurando. E ele disse, não segura. E eu me ouvi respondendo pra ele, eu acho que se eu começar a chorar, eu nunca mais vou conseguir parar. Eventualmente eu parei, mas eu chorei bastante naquele dia. Desde então eu sou uma chorona e essa é a minha vida. Eu achei muito bonito essa imagem que ela trouxe aqui do início das lágrimas como um rio que nos levam a algum lugar. Que ele forma um rio em volta do barco que carrega a vida da alma. E realmente eu fiquei pensando como quando a gente chora, a gente sai de um lugar. Quando Encalhado. A gente começa a chorar, a gente está num lugar e quando a gente vai chorando, a gente vai andando. E quando a gente para de chorar, a gente tá num lugar diferente. Sim, desencalha a pessoa. Eu tô chorando já, gente. Esse aí, ó, 2 minutos de episódio. Nem isso. Hoje a gente vai conversar com um exemplo vivo desenrolando na nossa frente. E ela começa trazendo o tema do choro para falar sobre segredos. E eu acho que tem a ver com, não sei, com esse momento em que a gente tem essa coisa tão profundamente guardada há tanto tempo e começa a mexer com ela. E geralmente como as lágrimas nos ajudam a ir abrindo esse espaço pelo qual o segredo pode vir. Porque eu geralmente quando choro, é bem esse processo mesmo, assim, do tipo, começar a falar uma coisa, aí começar a chorar junto da coisa que eu vou falar, e daí, tipo, não consigo falar essa coisa sem chorar, né? Parece que as lágrimas precisam criar esse rio pra essa coisa sair mesmo de verdade. Que lindo. Eu tenho muito essa sensação que ela descreve, assim, de uma maneira, tipo, não, realmente é isso aí que acontece. E tu sempre teve facilidade de chorar? Não, é uma coisa de, tipo, tá segurando o que tem pra falar e segurando o choro junto, sabe? Uhum. E aí começa a falar e sente o choro vindo e saber que não vai mais conseguir não chorar. E, tipo, já que eu vou chorar mesmo, né? Então,
vou falar também. Que ótimo isso. É tipo, fica guardado na mesma gaveta. Aham. É, Mas eu acho... sempre me senti bem ridícula, assim, tipo, de chorar em público, sabe? Chorar na frente dos outros, mas chorar, tipo, chorar na frente de uma pessoa não tem tanto problema. E ela fala que, na perspectiva da alma selvagem da mulher, é sempre melhor chorar. Porque chorar é o início dessa iniciação, que ela chama de clã das cicatrizes. Que eu não sei, eu acho muito engraçado. Eu fico imaginando uma coisa meio RPG. Ah, total. Clã das cicatrizes. Nunca joguei RPG, mas é bem como eu imagino. Exato. Mas então partimos desse pressuposto de que é melhor chorar, que nem sempre a gente tá num lugar de conseguir admitir como melhor. E as pessoas que estão piores não são as pessoas que estão chorando. As pessoas que estão piores são as pessoas que ainda não estão conseguindo chorar. É verdade. Eu acho que isso, o choro, tem uma coisa de que vem alguém e te pergunta, tá tudo bem? Tu tá bem? E parece que estar chorando é não estar bem. E eu acho que, pra mim, na minha experiência com o choro e na minha leitura disso aqui, ela tá dizendo, se tá chorando é porque tá começando a ficar bem. Mas é muito difícil tu explicar pra uma pessoa quando tu tá chorando muito que tu tá bem. Especialmente chorando em público, assim. É, e agora que eu falei sobre isso de chorar em público, eu também me dei conta que recentemente eu tive um episódio de chorar muito, de tristeza, e fiquei pensando, que não fazia sentido nenhum eu estar chorando sozinha, sabe? Tipo, que o choro muito como um veículo para comunicar alguma coisa para outra pessoa e muito como uma coisa meio inútil de eu fazer sozinha, assim. Tipo, pra que eu vou ficar chorando se eu tô aqui sozinha, sabe? Olha que Nenhum interessante. sentido, né? Não, mas tem, porque tu guarda na mesma gaveta do que a coisa que tu tem que falar. Isso era uma coisa do tipo, que idiota, tô aqui chorando, grande coisa, tô aqui nessa tristeza chorando, eu preciso ir falar com a pessoa e chorar na frente dela e daí falar as coisas pra ela e não ficar chorando sozinha, que não tá me levando a lugar nenhum. Eu sei que tem uma mulher de Burkina Faso que é uma super teórica do luto e ela foi para os Estados Unidos pra dar... O nome dela é Soboné. Ela é, tipo, genial, assim, ela já morreu, mas ela ensinava as pessoas a processarem o luto. E uma das coisas é que não se chora sozinho. Que pra tu processar, pra tu mover o luto de uma perda, que não precisa ser uma perda por causa de uma morte, pode ser um negócio que faliu, uma coisa que tu precisa fazer isso junto com as outras pessoas, que a cura vem de tu fazer junto. Tô falando agora disso, eu me lembrei. Não, é Sobonfu o nome dela. Nessa cultura que ela vem, de Burkina Faso, a cura tá em chorar junto mesmo. Mas eu super concordo. Mas a gente não tá necessariamente falando de luto, né? A gente tá falando sobre feridas que estão lá no fundo e que precisam sair de algum jeito. E pra mim, ela, na base desse capítulo aqui tá a natureza da vergonha. Coisas que nos obrigam a chorar sozinho, que a gente ainda não consegue chorar com outros. E às vezes nem consegue chorar ainda. E segredos que a gente acha que se falar pra alguém, a gente vai ser eternamente amaldiçoada e nunca vai conseguir voltar. E aí a gente vai colocando mais e mais camadas de vergonha em cima daquele segredo. Eu tenho a sensação quando ela fala disso de segredo, que eu não sei se é disso que ela tá falando ou se é só o que eu tô sentindo, mas eu relaciono assim com experiências que são muito ruins ou muito difíceis e que eu sinto que falar, no primeiro momento, assim, falar vai aumentar o quanto aquilo é ruim, assim. A coisa acontece, daí eu penso, é melhor deixa isso aí e vamos, né, seguir a vida. Vamos não olhar para esse negócio. Porque é um pouco do que ela tá dizendo, assim, de tipo, daí tu coloca isso lá num cantinho que tu acha que pode guardar. E aí tu acaba tentando sufocar essa coisa, esse segredo, só que ele vai contaminando outras coisas que são relacionadas com ele, outras áreas da tua vida e outras coisas, e acaba se tornando uma coisa muito mais tóxica do que de fato seria se tu falasse sobre ele, de como
começar a falar é uma maneira de abrir o espaço até tu chegar nesse lugar e fazer uma limpeza, assim, nesse lugar. Eu acho que, assim, pra mim, instintivamente, o que mobiliza um segredo, né? Tipo, por que uma coisa tem que ser segredo? É justamente uma coisa sobre a qual eu não quero falar para outras pessoas. E o que ela tá nos dizendo nesse capítulo é da importância da gente compartilhar isso com as outras pessoas, né? Mas como a gente fala de uma coisa que a gente tem vergonha, ou que a gente sente que fez uma coisa muito errada, ou que a gente se sente culpada por estar numa situação, ou que a gente sente muito ódio de alguém que a gente acha que não devia sentir, sabe? Eu tenho dúvidas se isso que tu descreveu é o tipo de segredo, porque eu acho que eu te ouço falando, aconteceu uma coisa muito ruim e eu acho que falar agora vai ser pior. Eu sinto que isso é uma descrição de um trauma. E eu acho que ela não tá falando de falar de um trauma. Ela tá falando do trauma de não poder falar uma coisa. Pra mim, quando ela tá falando de segredo, o trauma é não poder falar. Ai, tu vê só, pra mim não. Porque. Mas tem um lugar aqui. Vamos de repente contar a história? Vamos. Ah, não, é que a história é depois. A história né? tá bem lá na A frente. história depois, não, ela tá falando que tem segredos. Aqui, ó. O problema dessas histórias secretas que são cercadas de vergonha é que elas desconectam a mulher da sua natureza instintiva. Aí tem um lugar onde ela fala exemplos que vai ajudar a gente. São a traição, o amor proibido, Exatamente. a curiosidade censurável, atos desesperados, atos forçados, amor não correspondido, ciúme e rejeição, vingança e fúria, crueldade consigo mesmo ou com outros, sonhos, desejos e anseios improváveis, muitas coisas. Interesses sexuais que não são considerados, né? Condenados. Condenáveis, estilos de vida condenáveis, gravidez não planejada, ódio, agressão, morte ou acidentes, promessas quebradas, perda da coragem, perder as estribeiras. Descontrole emocional. Impossibilidade de terminar algo, incapacidade de fazer algo, manipulação e interferência por baixo do pano, descaso, violência e a lista continua. Tá, então a maior parte são essa categoria de um erro que eu cometi e que eu me sinto mal por ter cometido. Não é simplesmente uma coisa ruim que aconteceu, mas uma coisa ruim que eu sinto que eu tenho culpa, mesmo que eu não tenha de verdade, né? Como no caso de um ato forçado, que a gente não tem culpa de estar andando na rua e ser assaltada. Mas às vezes, dependendo do que eu perdi nesse assalto, tem uma coisa de, mas eu nem tinha que estar ali. E a gente acaba... O segredo... Enfim, a vergonha não é uma emoção lógica, né? Mas eu acho que, essa lista... Sim, mas então, essa lista são coisas sobre as quais eu decido manter segredo. Entendi. Né? Ninguém tá dizendo que eu não posso falar. Mas tem consequências, né? Sobre como tu é percebida. Mas eu não acho que são as consequências. Eu não sei, tá? Não sei. Tô chutando. Eu não sinto que são as consequências exatamente que fazem eu querer manter isso como segredo. Eu acho que tu tá certa e que tem casos em que vai ser uma coisa de autopreservação. Eu tenho dúvida se esse é o segredo mais destrutivo de todos. Ela menciona num momento que o segredo das mulheres, quando ela atendia, ela via que em alguns casos essa mulher fez uma coisa terrível, mas que na maioria dos casos não era a vergonha de ter feito uma coisa horrível realmente. Era a vergonha de ter transgredido uma regra que não é a mesma para homens e mulheres. Tem um momento em que ela fala isso, né? Que às vezes a gente tem muita vergonha de uma coisa que nem seria tão horrível se a gente não fosse mulher. Eu entendo que ela quer dizer que a coisa que gera esse sentimento é diferente para homens e mulheres. Tem coisas que pelas quais homens sentem vergonha. E não podem contar para ninguém. Mas que se fosse uma mulher, o cara também talvez não, assim, não é só o outro lado, sabe? Entendo. Sim, eu concordo totalmente. Eu acho que é isso, sim. Mas eu falei isso porque eu acho que é útil pra gente, quando a gente se sente aprisionada dentro de um segredo, que a gente não pode contar pra ninguém. É diferente
da gente decidir que a gente não tá pronta agora pra contar pra ninguém. Eu acho que esse segredo que devora a conexão com a natureza instintiva não é o segredo. Assim, eu acho que também pode machucar eu muito. acho que super te devora um segredo dessa natureza. Pode machucar, mas eu não sei se ele te devora tanto quanto quando tu te sente aprisionado e achas que tu não pode contar pra ninguém, do que quando tu pensa, eu ainda não tô pronta pra falar sobre isso. Eu acho que não tem diferença na sensação de não conseguir falar com ninguém, sabe? Eu acho que não. O efeito de tu tá sufocando uma coisa e querendo fazer essa coisa ir para baixo de um lugar que suma do teu ponto de visão. Sim. Eu acho que a sensação, esse trabalho que tu tá fazendo, te leva pro mesmo lugar, assim, não importa pra mim a motivação, sabe? Se é de dentro pra fora Se é ou de de dentro fora pra fora dentro. ou de fora pra mim, é bem a mesma coisa, assim. Que interessante. Eu acho que é uma boa... Pra mim, no que eu sinto, assim. Eu acho que é uma boa perspectiva. Eu acho que tô com a tendência de achar que segredos... Tipo assim, eu acho que o pior tipo de segredo, na minha percepção pessoal, são esses segredos de família, assim, por exemplo, sabe? Tipo, o tio fez uma coisa, eu sei, mas ninguém pode saber. Daí chega uma outra pessoa e diz, tu não pode contar pra ninguém isso. Essas coisas que, especial, assim, eu tenho a sensação de que famílias ricas têm segredos Tipo, ainda mais terríveis. A pessoa, na verdade, é tua mãe e não tua irmã. Exatamente. Tipo isso. E daí tu sabe uma coisa e tu não pode falar pra ninguém. Mas aí ela, segundo a doutora Clarissa coloca, o segredo cria uma... Que é uma coisa do Jung que ela cita, né? Que o segredo cria uma zona morta na psique. E é como se tu estivesse injetando anestesia e vai anestesiando muitas coisas além do próprio segredo. Tu vai ficando com uma grande parte dessensibilizada da tua psique e vai começando a ficar zumbi, e aí a vida é mais forte do que a morte, né? Então a zona morta, se tu não tiver constantemente injetando energia para o segredo não sair, ele começa a sair de outros jeitos. E daí as coisas que a gente não quer enfrentar. Pois é, isso que tu tá descrevendo pra mim é total... Eu acho que se aplica nos dois, então. É, assim, é o que eu penso já ter sentido na vida, não com coisas que alguém me contou ou que eu não pudesse, mas segredos que eu criei, sabe? Sim. E será que essas forças culturais de tu não pode falar isso pra ninguém não podem estar também dentro de ti? E daí são essas as vozes de tipo que estão querendo enterrar a coisa? Porque é diferente tu reconhecer, eu não tô agora emocionalmente pronta pra lidar com isso. E, tipo, tu nunca pode falar isso pra ninguém, sabe? Se eu disser isso pra mim mesma, se eu tiver dentro de mim esses elementos repressores. Eu acho que a gente tá tendo uma conversa muito louca. A gente tá, né? Tá faltando exemplos. Tá, então vou dar exemplos, tá? Porque esse capítulo me lembrou muito a minha adolescência em que eu escrevia diário. Que recentemente eu li e eu chorei muito lendo, descobri coisas sobre mim, assim, e são coisas que eu não falaria, tipo, falaria hoje na terapia, mas não igual hoje eu não falaria em muitos outros lugares, sabe? Sim, e tu encontrou coisas que ainda estão presentes, que não Sim, são coisas só daquela... É muito aquilo que ela fala no final do capítulo, daquela dor, que, tipo, que se achava na psicologia que as dores passavam em 1 ano ou 2 anos e que, na verdade, algumas coisas podem te fazer experimentar a mesma dor muitos anos depois, né? Sim. Algumas coisas passam a ser idiotas, mas outras não. Sim, e essas aí... É muito legal essa parte que ela fala isso, porque ela fala... Dói muito lidar com as coisas. Dói mais ainda não lidar com as coisas. E a vergonha, então, funciona como um elemento de isolamento, que quanto mais vergonha a gente tem, menos luz bate naquela coisa, né? E a vergonha, eu acho que é uma das emoções mais tóxicas de se sentir. Ela isola tanto a coisa que ela acaba deixando a coisa pior, né? É uma coisa, tipo, que eu
tinha te falado antes do cobertorzinho, assim. Tenho a sensação de que se tu tem uma coisa ruim e daí a vergonha funciona como um cobertor molhado, assim. Tu enterra aquela coisa e daí tu bota um cobertor molhado em volta e cada camada de vergonha vai isolando mais. E aquilo ali dentro começa a mofar e daqui a pouco o teu problema não é a coisa original. O teu problema é o mofo que tu criou. E quando tu tira a vergonha e deixa bater o sol, muitas vezes aquela coisa não é tão horrível quanto ela parecia, porque tá escondida, cria uma... piora ela muito, né? E ela fala um negócio que eu acho bem bonito aqui, que é que não existe nada nesse planeta ou nesse universo que esteja além das fronteiras do perdão. Nada. Ah, não! Ela diz assim, não, vai ter uma pessoa que vai dizer, mas tem uma coisa que eu fiz que é imperdoável completamente. Não, eu disse que nada que uma pessoa, que um ser humano pode ter feito, esteja fazendo ou poderia fazer, está fora das fronteiras do perdão. E a vergonha é a voz que diz, tu tá dizendo isso porque tu não sabe o que eu fiz. Sim. Então, não acredita na vergonha, ela mente. Sim. Bota a carinha no sol. Mas eu acho que tem uma coisa que tu trouxe, assim. Eu acho que tem uma coisa que ela diz aqui em relação às mulheres, né? Que a maioria dos segredos das mulheres se relaciona à transgressão de algum código social ou moral do sistema de valores da pessoa, da religião ou da cultura. Tem esse elemento aí, cultural também, como tu estava querendo apontar. Sim, e as mulheres têm muitas coisas das quais elas são obrigadas a ter vergonha, né? Inclusive coisas que não são necessariamente erros. Tipo, assim, o exemplo mais óbvio dessa coisa, né? Tipo, uma situação de abuso. É muito comum que a situação de abuso tenha uma exigência social, quase uma exigência cultural, de que a mulher sinta vergonha disso. E essa exigência da vergonha não tem nada a ver com ter estado errado ou não. Tem apenas a ver com ser mulher. A menstruação também, né? É uma coisa que tu tem que ter vergonha, mas não é muito justificado, né? Por que a gente não pode dizer que a gente tá saindo porque a gente tem que dizer, não estou me sentindo bem. Mas a gente não pode falar a coisa verdadeira porque tem um construto que, se tu fala, tu transgride. Então, acho que é útil, pelo menos, olhar pra como a gente não tem... A vergonha é meio que uma dívida, quase, que tu tá pagando com aqueles códigos, né? Ela serve muito mais às coisas de fora do que as coisas de dentro, do que ao universo interior. No sentido de que não existe nada dentro de uma mulher que seja beneficiado pela vergonha. Nem de ninguém, né? Fora de uma mulher existem estruturas que são beneficiadas por aquela vergonha. Mas eu digo assim, o medo não é necessariamente uma coisa ruim. O medo é uma emoção negativa que tem... É bom a gente ter medo de certas coisas porque a gente reconhece o perigo, a gente reconhece os nossos limites. Às vezes o medo nutre uma necessidade interna, né? A tristeza, às vezes, nutre uma necessidade interna. Mesmo que ela faça a gente se sentir mal, a vergonha é uma emoção negativa que não nutre nenhuma necessidade interna. Nem em mulheres, nem em homens, né? Ela só nutre as estruturas que exigem que ela exista. E nisso eu acho que ela é a pior de todas as coisas que a gente pode sentir a respeito de algo que a gente fez ou que aconteceu com a gente. Sim. Não, que bom isso que tu falou. É que eu sento contigo e eu fico genial, Bárbara. Eu nunca penso essas coisas quando eu tô sozinha. Até, parece. Mas isso é muito interessante porque eu comecei a ler o livro da Brené Brown. Esse que em português o título é A Coragem de Ser Imperfeito. Ao mesmo tempo que eu tava ler não, né? Vamos falar a verdade. Eu comecei a ouvir o livro, porque eu falo ler, mas eu tava ouvindo. Esse livro, enquanto eu também ouvia o livro da Tara Brach. Aceitação Radical. O audiolivro é Autoaceitação Radical. E as duas falam de vergonha, só que a Tara Brach, que é uma americana, que praticante do budismo e que fez milhares de retiros e tem toda uma prática espiritual,
começa falando da vergonha também, mas falando do quanto esse sentimento é mais forte, assim, domina mais, assim, a nossa vida, na nossa cultura ocidental, assim, em que a gente, porque tu falou em dívida, eu me lembrei disso que ela fala, assim, em que a gente tá sempre numa posição de que a gente tá devendo alguma coisa. E que a gente nunca é o suficiente, né? E que enquanto numa visão budista, assim, né, ou cultural diferente, tem uma noção, assim, de que nós somos seres perfeitos do jeito que a gente é. E daí eu acho muito louco pensar isso, assim. Eu não sou uma pessoa nem um pouco iluminada, nem evoluída, assim. E eu me surpreendo com essa ideia tão simples e louca que é pensar que a gente é perfeito do jeito que a gente é. E que, tipo, menstruação é uma coisa que não é... é a parte da vida da gente que é um saco e que a gente precisa lidar com isso. E, tipo, tudo que eu tenho que deixar de fazer, sabe? Tudo que eu sofro e tudo que isso traz pra mim de ruim e me separa do mundo de verdade, sabe? Que inferno! De verdade. Inferno isso. E todas as outras coisas. E olhar, tipo, tá, tô olhando desse lado. Eu viro, assim, pra perspectiva do outro lado e pensar, não, todos os seres são seres perfeitos e as mulheres são perfeitas do jeito que elas são. Isso faz parte do que a gente é. E aceitar o que a gente é. Não assim, tipo, tá, então eu vou aceitar, né, essa minha situação. Mas não é essa aceitação, né? Não é aceitar, isso é aceitar e agradecer. Isso, olhar para isso e pensar, olha só que incrível, por que isso acontece? O que isso me diz? O que isso me traz de bom, sabe? E eu acho que isso que faz, eu acho, a vergonha. Eu sinto que é um pouco do processo que ela está propondo aqui, sabe? Um pouco do processo que eu sinto lendo todos esses livros ao mesmo tempo, que é assim, do tipo. Primeiro, olha para isso que aconteceu. Olha para isso que tu não quer olhar mesmo, sabe? Sim. Que são as coisas que a gente mantém em segredo, são as coisas das quais a gente sente vergonha. E daí, quando a gente olha mesmo pra coisa, tipo menstruação, quando tu olha mesmo pra coisa e tu pensa, é só isso, sabe? Pra que tinha todo esse mofo em volta? Pra que tinha tudo isso em volta? Eu acho que pra quê a única coisa que está sendo servida são estruturas de controle que não são úteis para ninguém, exceto não são úteis para ninguém, para seres humanos, né? Mas eu acho que a gente também são úteis pro capitalismo. Eu ia dizer pro patriarcado. Não, mas eu acho que a gente tá num momento de também aprender a olhar de um jeito diferente. Porque às vezes eu olho pra coisa e o que eu vejo é horrível. E aí eu preciso olhar tempo suficiente pra coisa pra eu conseguir... É quase como aqueles... Lembra quando tinha aqueles livrinhos nos anos 90? Que a gente tinha que ver a coisa 3D escondida e tu tinha que ficar olhando o suficiente pra coisa pra ela se desfocar. E às vezes, tipo, eu tinha essa coisa que eu esvaziei essa semana, sabe? Que era de ter ficado afim de uma pessoa que tava num relacionamento e de ter tido um relacionamento com aquele casal durante um período em que eu não tava admitindo pra mim mesma que eu tava afim do cara e eu tinha uma coisa horrível em relação a essa... E eu fiz o meu melhor em todos os níveis, mas, tipo, mesmo assim, anos depois, eu olhava pra essa coisa e a vergonha tava inerente, sabe? É óbvio que aquilo foi muito errado. É óbvio que isso é horrível. Mas, ao mesmo tempo, eu tive a sorte de conseguir criar uma situação na qual eu consegui olhar pra essa coisa por tempo suficiente que ela se desfocou. E quando ela se desfocou, eu me vi tão vulnerável que a vergonha se dissipou porque eu já não tava mais olhando pra mesma coisa. E eu acho que também, assim, com base nessa minha experiência recente disso, eu acho que também tem um desafio de não só
a gente olhar pra coisa e tentar criar uma estrutura de produtividade na qual olhei, agora eu já vou superar, mas é olhar pra coisa e olhar de novo e conseguir olhar por tempo o suficiente que a gente deixa ela mostrar pra gente o que ela é e não simplesmente a gente encaixa ela já na narrativa pronta, né? E nessa da produtividade tem uma coisa ótima da Tara Brach, que é, às vezes, tipo, a gente tem alguns padrões para lidar com esse sentimento, e um deles é a coisa de tu querer melhorar como pessoa. Então, assim, tu olhou para isso, tipo, comecei a olhar para isso e pensar, tá, então não foi legal. O que eu posso aprender com isso? Né? O que da próxima vez eu vou fazer diferente? Como é que eu posso melhorar a partir dessa experiência? Então, esse vício em melhorar, em a gente ser uma pessoa melhor. Então, vou comprar uns livros aqui para eu estudar e vou assistir uns vídeos no YouTube. Vou gravar uns episódios aí. Sim, e é tão nocivo quanto enterrar tudo. E que isso é só mais uma estratégia para tu não olhar o tempo suficiente, né? Eu não sei se tem um termo em português pra isso, que eles chamam de spiritual bypassing em inglês, né? Tipo, é o desvio espiritual. É tipo, não, gente, eu não tô lidando com isso porque agora eu sou uma pessoa positiva, então eu tô muito grata que tudo isso aconteceu, porque daí eu pude evoluir e me tornar essa pessoa ainda melhor que eu sou graças a isso. E tu até pode ter essa experiência, mas quando tu tem essa experiência, tu não precisa loucamente ficar falando que foi essa a tua experiência. Sim. Então, se tu tá com muita pressa pra superar a coisa, normalmente isso é um sinal de que tu não tá conseguindo olhar pra coisa, né? Ai, gente, mas tudo bem, porque é difícil lidar com a coisa, mas é mais difícil não lidar com a... A gente não contou a história ainda, né? Conta aí. Daí, esse capítulo aqui tem uma história só, que é uma história da família polonesa dela, pelo que eu intuí por essas palavras estranhas aqui. Nagienik, as tias dela contavam essa história da mulher com cabelos de ouro, mulher dos cabelos de ouro, que era uma mulher lindíssima, mas muito estranha. E no inglês era uma mulher muito estranha, mas lindíssima. E escolhas. Bom, então tinha mais essa uma mulher. Órfã. Mais uma órfã, pobre, que não tinha pai nem mãe. Que não tinha nada e... Morava sozinha no bosque. Morava sozinha no bosque com um tear feito de galhos de nogueira. Se tu tá ouvindo com a gente há um tempo e lembra da menininha dos fósforos, toda vez que tem uma pessoa numa história que não tem nada, essa pessoa tá representando uma riqueza espiritual, né? Uma riqueza da alma. Então, essa mulher tinha os cabelos muito finos e dourados como fios de ouro. E aí chega um Brutamontes, que era filho do carvoeiro, e tentou forçar ela a casar com ele, que a gente também sabe o que isso representa nas histórias. E ela, pra se livrar do cara, deu uma mecha dos cabelos de ouro dela. E o cara não entendeu que o presente que ela deu pra ele não era um ouro com valor monetário, mas sim um ouro com valor espiritual. Então ele foi no mercado tentar comprar coisas usando a mecha de cabelo de ouro. E as pessoas acharam que ele era louco e debocharam da cara dele. E ele ficou muito brabo e voltou à noite na cabana onde ela vivia no bosque, matou ela com as próprias mãos, enterrou o corpo dela junto ao rio. E por muito tempo ninguém notou, ninguém deu pela falta dela, ninguém perguntou, ninguém passava pela casa dela pra ver como é que ela tava. Porém, no lugar onde ele enterrou ela, os cabelos dourados continuaram crescendo e abriram a terra e subiam em curvas e espirais, crescendo cada vez mais, até que toda a cova ficou coberta de ondulantes juncos dourados. O junco é aquele capim alto que cresce no charco e nos banhados cresce na água, né? Eu tô falando isso porque eu não sabia o que eram os juncos. Que bom que tu foi olhar. Eu só imaginei que era uma planta. É aquela planta, aquele capim bem duro que tem na beira do rio, assim. E aí, uns pastores cortaram os juncos anelados pra fazer flautas. E quando eles foram tocar as flautas, as flautinhas começaram a cantar sem parar.
Aqui já é a mulher do cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. Uma experiência paranormal, então, com as flautinhas. E aí, todo mundo ficou sabendo que quem tinha matado a mulher dos cabelos dourados era o filho do carvoeiro. E ele foi preso. E quem vive nos bosques selvagens do mundo, como nós, pôde mais uma vez estar em segurança. E essa é a história estranhíssima da mulher dos cabelos de ouro. O que tá acontecendo aqui, na superfície, é cuidado quando tu estiver sozinha no mato. Eu achei essa observação muito engraçada. Né? São histórias úteis dentro da tradição oral para passar instruções. Mas por baixo da superfície, o que tá acontecendo aqui é, mesmo quando ele tentou matar, a vergonha surge, né? Quando ele é humilhado no mercado e quando ele mata e enterra ela, ele tá tentando matar e enterrar esse segredo. Mas só que os cabelos continuam crescendo porque a vida não pode ser enterrada. Então tem essa coisa de morte e ressurreição ao redor do aspecto feminino selvagem. Tem essa coisa que pra mim é o que mais se destaca na história. Uma coisa meio La Loba, assim, né? De que tem uma coisa lá que não morre, que não adianta tentar esquartejar, nem sufocar, e nem enterrar do lado do rio, nem nada. Que essa coisa vital vai seguir crescendo e vai aparecer de alguma maneira, assim. Que não adianta tentar esconder. E que, por um lado, e que tem isso de que ela tá sempre lá, né? Mesmo. Tem uma coisa que tá sempre lá, mesmo que a gente acha que não esteja mais. Que não tá mais. E mesmo que a gente tenha se desconectado dela completamente e não consiga sentir aonde ela tá. Eu achei muito legal isso que ela fala sobre a core, o aspecto da mulher que não quer casar na psique feminina. E me lembrei da La Llorona, né? Que é a história que a gente fala sobre a criatividade. Mas também me lembrei da... É muito La Loba isso, mas eu também me lembrei das gêmeas do Manauí. Assim, que elas estão fazendo uma coisa enquanto elas esperam e tem essa coisa de que essa mulher tá ali fiando e criando e tecendo coisas e ela quer ser deixada em paz. Ela se dedica a escolher e criar ideias, pensamentos e iniciativas. E eu achei muito legal ela falar isso aqui nessa história, porque eu acho que tem esse aspecto de como os nossos piores segredos também, no momento em que a gente para de tentar enterrar eles e manter eles enterrados, eles também servem de matéria-prima para uma sabedoria que a gente só teria, que a gente só consegue ter com base naquela, digamos assim, naquele estrume que aduba uma coisa criativa, né? Então, enterrar o segredo é uma tentativa, é um ato anticriativo, mas os cabelos vão saindo como um convite. É meio que como um rio de lágrimas, né? Eu senti uma conexão muito forte delas duas, assim. Então tá, isso. Tem uma coisa que não morre nunca, está estabelecido. Mas a coisa da flautinha, que quando eles cortam o capim e sopram, ela diz o que aconteceu. Aí eu acho que traz a gente pra coisa de dar o grito, né? De gritar e pedir ajuda, de desabafar, digamos assim. Que eu acho que tem manter o segredo. Quanto mais tempo a gente manter o segredo, mais fundo a gente vai enterrando essa faca que tá ferindo a parte... A nossa intuição, a nossa capacidade de entender o que é bom e o que é ruim. Sim, vai nos desconectando da mulher selvagem. Exato. A mulher selvagem não consegue viver bem com o segredo. É útil a gente pensar sobre como que se conta isso.
pra quem se conta isso? Porque quando eu tenho uma coisa que eu não disse pra ninguém, ou que eu disse pra alguém e eu não fui ouvida, a reação foi horrível, como por exemplo, sei lá, uma criança que relata uma violência, mas não recebe acolhimento, e daí ela nunca mais fala pra ninguém, porque ela acha que vai acontecer a mesma coisa. Ela dá várias pistas de que tem que falar, precisa falar. Se eu não consigo falar ainda, escreve. Mas especificamente, fala pra alguém e deixa que o teu instinto informe quem é essa pessoa. Ou seja, não necessariamente familiares e amigos próximos vão ter o que precisa pra ouvir um segredo vergonhoso. E às vezes vai poder ser um terapeuta que tenha sensibilidade, né, segundo ela. Mas às vezes eu acho que nem precisa ser uma pessoa tão próxima, só precisa ser uma pessoa que a gente confie. E eu acho que é muito delicado isso. Especialmente porque tem uma diferença entre falar e ser ouvido. Falar e ser ouvida. Eu acho que a doutora Clarissa fez um capítulo muito curto para nos dar essas instruções. Na verdade, ela não tem as instruções de como contar, ela só tem as instruções, tem que contar. Nós temos a Brené Brown, Uhum. que tá falando justamente sobre isso. Ela tá tratando de vulnerabilidade, né? Que tá relacionado com vergonha e tudo. E em um determinado capítulo ela tá falando sobre como dividir isso, né? Uma coisa que a doutora Clarissa fala é que pequenos grupos, né, uma pessoa ou um grupo muito pequeno de pessoas e confidencialidade, né? Então, um espaço seguro para receber o segredo. Mas eu acho que a Brené Brown, ela destrincha o jeito que a confiança funciona, né? Como que a gente decide como que a gente sabe em quem que a gente funciona e como que a gente sabe em quem que a gente confia e quem que a gente não confia. Só que ela também tá, como escreveu o livro nos dias mais atuais, também tá tratando da questão da superexposição, né? Que às vezes a gente pode pensar que a melhor maneira da gente expor isso é expor de uma maneira pública e para muitas pessoas, né? Fazer essa revelação na internet, assim, falar para um monte de gente. Com base no relato das pessoas que ela entrevistou e na análise que ela fez, o que é produtivo é esse contato harmonioso entre as pessoas. Aqui. Quando se trata de vulnerabilidade, o contato harmonioso significa dividir nossas histórias com pessoas que conquistaram o direito de ouvi-las. Pessoas com quem cultivamos relacionamentos que podem suportar o peso de nossas histórias. Há confiança genuína, né? Eu confio nessa pessoa. Há empatia mútua. Há compartilhamento recíproco. Podemos pedir o que precisamos. Essas são questões cruciais sobre vínculos. Então também tem essa coisa da gente dividir com alguém que a gente sente que é capaz de dividir com a gente também. Que a pessoa também seja capaz de mostrar alguma vulnerabilidade, né? E daí ela, assim, tem uma série de perguntas que eu acho muito boas, assim. Pergunte-se a si mesmo quando estiver querendo compartilhar histórias pessoais. Por que eu estou contando isso? Que resultado eu espero? Que emoções eu estou experimentando? Minhas intenções estão alinhadas com os meus valores? Há algum resultado, reação ou falta de resposta que irá ferir meus sentimentos? Eu acho essa pergunta muito boa quando a gente está falando de colocar alguma coisa, por exemplo, na internet, né? Eu estou esperando um resultado ou tem algum resultado que pode vir disso e que eu vou sentir que vai me ferir? Essa minha exposição está a serviço da criação de um vínculo? E eu estou precisando das pessoas da minha vida aquilo de que eu genuinamente preciso? Que essas são perguntas que nos ajudam a compartilhar as coisas em um contexto que nos ajuda, que serve para estabelecer vínculo, que serve para criar esse momento de acolhimento, né, do que a gente tem para compartilhar, e não para a gente pensar, li esse capítulo do segredo, agora eu quero falar, e sair falando sem considerar as consequências
Não as consequências do tipo, se eu falar isso, né, posso prejudicar outra pessoa, mas pra gente. Exato. Pra gente, né? O que pode me trazer de ruim, assim. Então, eu sou uma pessoa extremamente reservada, eu acho. Por exemplo, no Facebook, chega ao ponto quase, eu acho, disso me limitar de coisas que talvez eu poderia estar compartilhando que não seriam tão ruins, mas eu tô sempre pensando assim, tá, mas o que eu espero com isso, assim? Se eu for compartilhar isso, o que eu quero? Se eu compartilhar isso e eu tiver 5 likes, como é que eu vou me sentir? Se eu tiver isso... 0 likes. 0, se ninguém der bola pra isso, como é que eu vou me sentir? Porque eu tô meio que... Quando a gente posta no Facebook, a gente tá meio que jogando, assim, né, pra quem o algoritmo do Facebook decidir mostrar. Sim. E talvez eu esteja pensando na resposta de uma pessoa específica que eu vou ficar dias paranoica, pensando por que essa pessoa não curtiu, não Sim, não e daí comentou. tu poderia simplesmente ligar pra aquela pessoa. Isso, então eu acho que tem uma coisa de autopreservação, que eu não sei se eu sou exagerada na autopreservação, mas que eu acho que a gente tem que muito levar em consideração na hora. E na hora de escolher alguém para compartilhar isso, assim, alguém com que eu sinta que é capaz de estar nesse mesmo lugar e sentir comigo essa coisa, né, que eu tô sentindo, e não dizer, tá bom, isso aí vai passar. Sim, a coisa da confiança. E a própria Brené Brown, pra mim, mudou tudo. Não sei nem se eu não comentei já num outro episódio do podcast, que é a diferença entre vulnerabilidade e se expor. Quando tu conta a tua história, quando tu te vulnerabiliza pra uma pessoa que tu confia, existe um fortalecimento dessa relação. Mas quando tu te vulnerabiliza pra uma pessoa que não tem essa relação de confiança, a pessoa se afasta, porque na verdade isso é o oposto de vulnerabilidade. Quando tu conta a tua história pra alguém que não tem, que tu não tem um espaço de confiança, tu tá te expondo. E na internet eu acho que isso é muito útil pra gente entender qual é a diferença entre se vulnerabilizar e se expor. Então, se eu tenho algum tipo de retorno, é muito bom isso que tu disse, se eu tenho algum tipo de retorno a isso que eu tô compartilhando, que vai me ferir, eu tô me expondo. Mas, às vezes, eu acho que eu me exponho mais do que tu na internet. Eu acho, inclusive, que eu me exponho mais do que a maior parte das pessoas na internet. Do que eu, com certeza. Mas é que eu sou muito, a maioria, tô abaixo da média. Mas eu não me exponho, assim, com coisas que eu preciso que as pessoas me deem. Mas eu, muitas vezes, compartilho coisas que já não estão mais... Que eu já não tô mais tão vulnerável com elas, sabe? Sim, que é a receita dela também, né? Tipo, ela dá palestras e mesmo a gente gravando aqui. Exato. Dá a recomendação de, tipo, eu trago histórias com as quais eu já tô em paz, assim, pra falar sobre elas, né? Eu meio que transgredi isso hoje, mas eu tô. Não, mas numa medida que tu não é... que Sim. tu sabe quais são as potenciais consequências, né? Não, isso eu sei que aconteceu, assim. Mas eu talvez fui ousada hoje nesse aspecto. E uma coisa de saber em quem a gente confia, que é a Brené Brown de novo, que ela tem, o último livro dela é sobre a natureza da confiança, né? E aí ela fez um acrônimo de como que a gente sabe que tem um espaço de confiança. O acrônimo é em inglês, então eu vou só ler os itens, tá? Assim, o primeiro é limites. Tu respeita os meus limites, e quando tu não tem certeza do que pode, do que tu não pode, tu me pergunta. E tu tá disposta a dizer não também. Então, tu respeita os meus limites e tu respeita os teus limites. Não pode ter confiança entre duas pessoas se não tem limites. Outra é confiabilidade, no sentido de que tu faz o que tu falou que tu ia fazer. Em situações de trabalho, isso tem a ver com entender as próprias limitações e não prometer mais do que pode, mas nesse caso... Aí, o outro é accountability, que eu não sei traduzir, mas que tem a ver com ser responsável, bancar. E aí, assim, eu banco os meus... Tu banca os teus erros, tu pede desculpas e tu conserta o que tu fez de errado quando tu erra. Então, quando tem confiança, vai ter isso, vai ter a pessoa diz, desculpa, eu errei. Aí tem o cofre,
quando as coisas são ditas entre a gente, elas ficam no cofre. Eu não compartilho, tu não vai compartilhar informações ou experiências que não são tuas. E eu preciso saber que o que eu tô te contando vai ser mantido entre nós e que tu não vai... Não só que tu não vai compartilhar o que eu tô te contando com outra pessoa, mas isso é muito importante, gente, pra gente reconhecer quem é de confiança e quem não é. E também quando a gente tá sendo de confiança. Tu não compartilha comigo informações dos outros. Porque eu não posso te contar uma coisa minha se eu tô vendo que tu usa informações que outras pessoas te contaram em confiança e conta pra mim. Mesmo que tu não esteja traindo a minha confiança, se não tem o cofre, não pode ter vulnerabilidade nesse espaço. Daí integridade, que é tu vai fazer a coisa certa, mesmo que não seja a coisa mais confortável. Tu vai fazer a coisa difícil se ela for a coisa certa, né? E tu vai botar em prática o que tu diz, não só dizer... Não julgamento, que é eu posso pedir o que eu preciso e tu pode pedir o que tu precisa e a gente pode conversar sobre como a gente tá se sentindo sem medo que a outra vai julgar. Assim, mas tu não devia estar pedindo isso ou nesse lugar. E aí a última é generosidade. Tu estende a tua interpretação mais generosa possível para qualquer intenção, palavra ou ação que eu fizer. Então, tu sempre vai tentar interpretar do jeito mais generoso o que a outra pessoa disser. E daí essas são as coisas pra tu saber se tu tem confiança E aí, com outro ser humano. eu não sei se tem algum outro capítulo sobre o qual ela seja tão importante assim falar de confiança, mas eu me lembro muito da Mulher Esqueleto, em que eu tava te falando de confiança e falei do negócio de te emprestar dinheiro, né? E aí, quando eu tava ouvindo esse livro da Brené Brown, tem uma hora que ela traz uma outra metáfora que é exatamente sobre isso também, da filha dela. Posso contar essa historinha porque é tão bonitinha. Ai, é muito boa, sim. Que enfim, a filha dela tinha brigado com uma coleguinha, alguma coisa assim. É das bolinhas de gude, né? Das bolinhas de gude. Enfim, que ela tinha brigado, ela tinha brigado com uma coleguinha e estava muito chateada. E daí quando a filha contou para ela por que ela estava chorando, por que ela estava tão triste, ela disse que uma das amigas tinha contado o segredo para outra, né, feito uma fofoca, alguma coisa assim, e que isso tinha gerado isso já tinha sido horrível, mas que para completar, a professora ainda tinha tirado uma bolinha de gude do pote que tinha na sala de aula. E daí ela perguntou o que era a história das bolinhas de gude e a filha dela explicou que a professora tinha um vidro, tinha uma série de bolinhas de gude, sempre que os alunos fizessem coisas boas, ela botava uma bolinha e quando os alunos fizessem alguma coisa ruim, ela tirava uma bolinha. E daí que ela estava tentando confortar a filha dela, né? E que a vontade dela era dizer, não divida seus segredos com essas garotas, porque assim elas nunca mais vão te magoar de novo. Ela conseguiu deixar o medo e a raiva dela de lado e sugeriu que a Ellen, né, que é a filha dela, pensasse sobre as amizades como potes de bolinha de gude. Sempre que uma pessoa lhe oferecer apoio, for carinhosa com você, defendê-la ou guardar o que você confiou a ela em particular, coloque uma bolinha de gude no pote. Se uma amiga ou amigo for cruel, desrespeitoso ou espalhar seus segredos, uma bolinha deverá ser retirada. Quando lhe perguntei se isso fazia sentido, ela acenou positivamente com a cabeça e disse entusiasmada, eu tenho amigas que encheriam o pote de bolinha de gude. E daí ela descreveu 4 amigas com quem ela sempre podia contar, né? E dela, a Brené Brown fala que foi um momento muito bonito e que quando ela perguntou como essas meninas se tornaram amigas tão confiáveis e dignas das bolinhas de gude, ela pensou por um instante e respondeu, não tenho certeza, como suas amigas conquistaram as bolinhas de gude. E depois de pensarem por um tempo juntas, chegaram às conclusões. As respostas da Ellen foram, elas guardam meus segredos, elas me contam os seus segredos, elas se lembram do meu aniversário, elas sabem quem são a vovó e o vovô, elas sempre me incluem nas coisas divertidas, elas sabem quando estou triste e me perguntam por quê,
Quando eu falto à escola por estar doente, elas pedem às suas mães que telefonem para saber como eu estou. Ai, que amor. E daí ela disse, e as minhas? Exatamente as mesmas, com a exceção, né, da vovó e do vovô, que no caso são a mãe dela. Eu acho que ninguém... Acho que ela é realmente a autoridade sobre o assunto, né? Ela me ajuda muito nesse lugar da confiança, Eu acho que que não é um se, lugar fácil pra mim também. que se esse capítulo mexe muito, né, com alguém, talvez valha bastante procurar o trabalho da Brené Brown, né, como uma expansão desse capítulo, com mais instruções pra gente. Sim, mas às vezes eu vou estar numa situação em que eu preciso contar esse segredo e eu não tenho ninguém assim ainda, não tenho ninguém assim na minha vida. E mesmo assim, eu posso confiar no meu instinto de saber quem é a pessoa pra quem eu posso contar. Né? Ou Porque que nem quando eu era adolescente, tu pode fazer um diário. Eu acho que funciona muito. acho que é uma pré-contada. Ela diz também que dá pra escrever uma carta pra uma pessoa. Né? Mas outro pode escrever e não mandar, porque o diário é um pouco isso, né? É. O diário eu fico pensando por que eu não consigo escrever tanto hoje, assim, né? Como Mas eu eu escrevia acho no que o diário. diário, ele é um pré-dividir o segredo, mas ele ainda mantém o segredo. Ele é uma preparação pra quem ainda não tá pronto pra dividir o segredo. Eu acho que ele é um reconhecimento de que tem alguma coisa. Sim. Que é tirar Ele do ajuda a mofo, olhar. assim. É tipo, não tá no mesmo lugar embaixo dos paninhos molhado, assim. Se tu bota Se no tu diário. consegue escrever sobre. Se Sim, tu escreve, concordo. eu acho que é super. Não necessariamente. Aliás, não aconselharia nem um pouco a escrever um diário na internet. Tô muito com restrições. Privacidade, gente. Eu acho que até pra gente se sentir mais livre pra escrever, né? Mais ainda coisas que. Porque acho que pra tirar o mofo todo, tu tem que escrever num lugar que tu saiba que tu tá totalmente segura escrevendo isso. E na internet eu não... Sim, e escrever no papel tem um e no papel. processo. Escrever no papel, assim, especialmente no papel sem pauta. Tem uma coisa da mão, assim, que a gente começa a escrever e não sabe o que tá escrevendo. Eu tenho uma amiga que ela fala que ela já pagou uma fortuna pra trabalhar com mentores, mas nenhum mentor é tão bom quanto o diário dela. Tipo, porque isso tu começa a escrever e as coisas vêm à tona e tu consegue olhar pra coisas que tu nunca outra pessoa te diria. Esse ano com a Mandala eu voltei a escrever estilo diário e eu fico chocada com o quanto tempo eu consigo ficar escrevendo com uma letra realmente muito pequenininha e enchendo páginas e páginas de coisas. E eu não tenho a menor vontade de ler depois. Não é uma coisa pra ler, sabe? É uma coisa só pra, tipo, iluminar aquilo ali enquanto tá escrevendo, e é isso aqui. Mas talvez daqui a uns anos eu queira ler, mas Seja agora útil, sim. não é pra ler. Eu acho que é um primeiro passo. Sim. E aí ela tá falando, então, ela dá umas dicas de o que tu faz, então, para lidar com esses segredos cobertos de vergonha, com base no estudo dessas histórias de tradição oral que, né, Barba Azul, etc., em que a heroína se recusa a guardar o segredo e acaba finalmente se libertando e estando completamente viva e não mais vivendo nessa zona morta psíquica. E as instruções de doutora Clarissa, então, são: veja o que tu tá vendo, conta pra alguém, nunca é tarde demais. Se tu sentir que não consegue falar em voz alta, escreve pra eles. Escolhe uma pessoa que tu acredita instintivamente que é de confiança. E aí, não importando qual é o segredo, não tem como evitar esses segredos. Viver é a gente ter vergonha de coisas eventualmente. Então, o processo da gente conseguir não se enterrar junto com os segredos é um processo de manutenção da vida, porque às vezes é uma coisa besta que 2 meses depois não faz sentido, às vezes é uma coisa enorme que a gente vai passar a vida inteira lidando, mas quando a gente consegue fazer essa cura, a gente cicatriza. E aí, a natureza do luto, segundo ela, é que quando muda a estação, a cicatriz dói um pouquinho.
mas a ferida não tá mais aberta. E a ferida nunca fecha enquanto a gente tá botando a vergonha por cima. Bem pelo contrário, a ferida, inclusive, pode nos matar. Eu acho que a moral da coisa do clã das cicatrizes é isso, é que quando a gente se permite arejar a ferida, seja como a gente esteja pronta pra fazer no momento, a gente começa a curar e a gente pode ficar com aquela cicatriz e aprender a se orgulhar das nossas cicatrizes, né? Que é tipo o oposto de dar poder pra um segredo, é converter ele nessa marquinha de olha aqui o que eu consegui passar e ainda tá aqui. E aí ela dá o exemplo de um trabalho que ela fazia com as mulheres do capote, né? Que cada mulher coloca todas as piores coisas que já foram ditas contra ela e todas as piores coisas que aconteceram com ela. Elas colocam nesse tipo, eu imagino que seja uma coisa de tecido. Eu tenho uma amiga que participou de um grupo num círculo de mulheres em que elas costuravam uma jaqueta. Pegavam, tipo, uma jaqueta jeans, assim, e recortavam coisas pra fazer como coisas, assim, nessa jaqueta simbolizando essas coisas. Eu nunca participei de um círculo, né, de mulheres e de estudo desse grupo, além do nosso... de nós duas e do grupo na internet. De mas nós 2 e 3 mil pessoas. Isso, não, mas assim, presencial. E eu imagino que seja um espaço muito propício para esse tipo de conversa, para esse tipo de cura, né? Então, acho que até isso pode ser legal, assim. Pode ser um lugar para se procurar, né? Tipo, procurar esses círculos também pode ser uma opção. Porque quase todas as cidades, eu acho, tem rolando. Se sentir que isso se sentir que isso faz sentido. Eu acho que quando a gente não tem alguém ou não tem um terapeuta, é uma ótima alternativa. Ou, sei lá, como complemento. Mas, enfim, eu acho que é difícil de fazer isso. Eu acho difícil fazer isso sozinho. Difícil criar um grupo de amizade desse jeito, sabe? Pegar, então vou chamar meus colegas do trabalho e vou... É difícil iniciar criar esse espaço assim de confiança em que as pessoas fazem essa troca. Eu acho que, pelo que eu imagino do que sejam os círculos, alguns podem ser esse espaço propício, ou pode ter pessoas que estão há muito tempo acostumadas, né, a lidar com... Sim. Eu acho que 2 mulheres já é um círculo. Eu acho que é uma linha reta. Não, é que o círculo... Segundo a autora do Milionésimo Círculo, que é o livro, assim, que acho que é a bíblia dos círculos de mulheres, o círculo tem a ver com tu tá colocando a tua energia voltada pro centro. Então, se tu tem uma amiga com quem tu toma um café de 3 em 3 meses e vocês não é uma no meio e a outra cuidando, são as duas colocando no espaço no meio. E o que caracteriza o círculo é isso, é que o círculo não tem uma pessoa no centro, nenhuma pessoa tá no centro. E as mulheres tendem a se organizar naturalmente assim, embora tenham coisas que impeçam o acesso a isso. Drama, tipo assim, que a gente fica, não, muito drama, porque realmente tem rupturas, assim, tipo uma ruptura com uma mãe, rupturas de uma amiga que teve uma briga terrível que nunca se... E trauma, tipo, coisas que acontecem dentro, porque eu acho que também o círculo é feito por pessoas, né? Mas tem uma tecnologia do jeito que a gente fala num círculo que é um pouco diferente. E eu acho que o saber o escutar do círculo é diferente do que o escutar de tu só estar com uma pessoa. Mas tu pode ter aquele mesmo tipo de escuta mesmo estando só em 2 pessoas. Eu acho que é útil também a gente lembrar que quando a gente tá escutando o segredo de uma pessoa, o que essa pessoa precisa não é que a gente se sinta tão mal quanto ela,
Não é que a gente resolva o problema dela. Quando a pessoa consegue ter a coragem, chega no momento em que ela consegue compartilhar um segredo que ela se envergonha ou uma coisa terrível que ela precisava desabafar, é muito importante a gente entender que a gente não precisa consertar a pessoa e nem pegar pra gente a dor dela. Porque tem uma cura em tu conseguir ver a dor de uma pessoa, ver uma pessoa que tá chorando e tu não sair do lado dela e tu só ficar ali vendo ela sentir aquela dor. E isso é uma tecnologia que tem nos bons círculos, nos círculos saudáveis, porque também tem círculos que são disfuncionais, né? Isso é uma coisa que tem nos círculos saudáveis, que tu pode começar a chorar e dizer uma coisa, e isso não te coloca numa situação de... Mesmo assim, tu não tá no centro do círculo, sabe? Tu tá depositando aquilo, aquela experiência pro centro do círculo, pra ela ser transmutada e usada pelas outras, e todo mundo aprende com aquilo, todo mundo é tocado por aquilo, mas é diferente de tu tá no centro de um lugar onde todas as tuas amigas estão te cuidando. É diferente de ser cuidado, ser ouvido. E eu acho que, especialmente as mulheres, nós mulheres, temos dificuldade de não resolver o problema dos outros. De se tu me conta uma coisa, eu quero achar uma solução pra essa coisa. E a gente precisa aprender que respeitar a dor do outro é dizer eu vejo a tua dor, é tipo... Inclusive se permitir sentir um pouco de dor junto com a pessoa, mas não é querer tirar a dor da pessoa. E isso ajuda muito na hora da gente ser mais vulnerável também. Porque daí a gente consegue chegar numa interação sem esperar que a outra pessoa faça a gente se sentir bem. Mas só entendendo que o que está sendo trocado é uma história. Que o que está sendo trocado é um espaço de confiança. Eu fico pensando o quanto a gente fala do quanto seria difícil fazer isso sozinhas, assim. Ou quanto é difícil ler esse livro sozinha. E pra mim, eu acho que o sentimento de solidão é uma coisa que me toca muito profundamente, assim. Eu acho que é uma sensação que eu tive muito tempo mesmo estando acompanhada, assim. E quando eu te ouço falar agora, e quando ouço outras pessoas falarem sobre isso, eu fico sempre com um sentimento, assim, muito... que eu consigo entender muito bem o que é ter alguém que está contigo e que a razão dessa companhia é com que tu saiba que tu não tá sozinha, assim. Que essa dor, tu tá sentindo uma dor, tu tá contando uma coisa, não é curar essa dor, porque tem muitas dores que outra pessoa não tem como curar. Não é jogar muita responsabilidade em cima do colo da outra pessoa. Ou é a pessoa se achar muito poderosa pra mim, achar que ela vai poder tá vivendo com alguém, né, sei lá, tendo um relacionamento muito engajado nesse relacionamento e muito apaixonado por essa pessoa e ser abandonada né, ser deixada e daí tu tá sozinha. E aí não adianta vir alguém e te dizer: "Ah, mas foi melhor pra ti assim, né? Depois tu vai ver, o tempo vai passar e as coisas vão ficar melhores." Ah, ele não tava mesmo à tua altura. Não é ser confortada. É justamente sentir que eu tô sentindo isso e que eu não tô mesmo sozinha. Que tem alguém que tá na minha presença compartilhando isso comigo e só tá fazendo eu acreditar que eu sou um ser humano vivendo uma experiência humana, né? Às vezes isso também, tipo, eu tô vivendo uma dor que é muito humana e que milhares de pessoas sentiram também essa dor, né? E eu tô compartilhando essa dor com todas as pessoas e com essa pessoa que tá aqui do meu lado agora, ouvindo, ou só ficando parada, assim, do meu lado, né? Não ter expectativa, porque não é possível que essa pessoa conserte o que aconteceu. Não é possível que essa pessoa conforte. Não é isso que a gente espera. Eu só não quero me sentir sozinha, porque quando a gente tá sozinha, eu acho que quando a gente tá sozinha, é como se a gente estivesse embaixo de todos os panos úmidos, assim. Quando a gente tá sozinha, a gente mofa como um todo, assim, né? Tipo, a gente deixa eu, né? Não tô falando por vocês, mas eu
todas essas piores coisas que estão me dizendo, claro que ele ia te deixar, porque isso, porque aquilo, não sei o quê. Essas coisas começam a elas criarem galhos e saírem e ocuparem tu. Tá, claro, porque tu é uma idiota, porque tu não faz isso, porque tu não é aquilo, porque tu sei lá o quê. Né? Que são os homúnculos, né? Que ela fala. Que são as forças que protegem o ego. Isso, e eu acho que tendo outra pessoa contigo, essas coisas todas perdem um pouco a força, porque tu não tá sozinha nesse buraquinho escuro, deixando esse mofo todo crescer em volta, né? É um pouco esse. Nossa, sim. E a coisa do silêncio, te ouvindo falar agora, eu me dei conta de uma coisa, e eu sou muito culpada disso, que a pessoa tá desconfortável, ela compartilha o desconforto dela, e a maior parte das pessoas fica desconfortável na presença do desconforto. Mas o confortar a outra pessoa não é, não fica assim. O confortar a outra pessoa é conseguir estar com ela e com o desconforto dela. Se tu não conseguir estar com o desconforto, o pulo pro conforto vai ser sempre aquele desvio espiritual. Não, vamos ficar positivo. Não é genuíno. Mas no momento em que eu consigo não te dizer nada, quando tem uma coisa muito poderosa, quando tu tá te sentindo mal, daqui a pouco tu até começa a chorar, e tu tem uma pessoa que tá fisicamente contigo, que não precisa te dizer nada pra tu te sentir melhor, porque o que tu tá sentindo é o que tu tá sentindo, eu só quero estar aqui contigo e com o que tu tá sentindo. A cura disso é tão maior do que a cura de coisas que tu poderia dizer pra pessoa, e ainda assim, a parte da gente que é vaidosa fica procurando algo pra dizer. Mas eu acho que é um exercício geral, assim, de como que a gente faz pra escutar a dor da outra pessoa e ficar com essa dor e não dizer nada, só ficar presente. A gente não tem espaços disso praticamente, né? Ela fala uma coisa no final do capítulo, que ela diz que ela ela criou o casaco pra queimar, mas que depois que ela terminou de decorar o capote, né, com todas as coisas horríveis, ela não quis queimar, porque ele ficou lindo, e daí ela pendurou no teto, e toda vez que ela chega perto dele, ao invés dela se sentir mal, ela se sente bem. E ela sugere que as mulheres contem a sua idade, não em anos, mas em marcas de combate. Então, quando as pessoas perguntam pra ela qual é a sua idade, ela responde: eu tenho 17 marcas de combate. E que normalmente, quando ela faz isso, ao invés das pessoas se retraírem, elas inclusive ficam alegres de poder medir a própria idade também com isso. Tipo, quantas coisas horríveis tu conseguiu deixar pra trás e deixar virar cicatriz, né? Sim. Quantas feridas terríveis tu conseguiu sofrer e elas não te matarem. Tem essa frase ótima. Descobri que admirava os ovários da mulher que podia usar um casaco daqueles e ainda estar andando inabalável, cantando, criando e abanando o rabo. Isso. O começo do processo é a vergonha e o final do processo é sou foda. Andar exibindo as cicatrizes e abanando o rabo.